vamos para a correção das nossas atividades, tá certo? Nesse caso aqui, a correção do quiz da semana passada, ok? Então vamos lá. Primeira questão. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Bom, por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, bem, primeiramente essa parte que está em destaque aí na cor azul, tá certo? A gente já viu na aula passada a respeito desse enunciado, que é o seguinte: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Isso aqui, evidentemente, que é correto, certo? A gente sabe que nenhuma máquina vai possuir seu rendimento igual a 100%, ou seja, o calor transformado em trabalho, aliás, todo o calor produzido por uma fonte quente para poder fazer uma máquina térmica funcionar, ele não vai ser utilizado, ele não vai ser transformado, aliás, em 100% em trabalho, tranquilo? Então, o que a questão pede? Vamos analisar aqui os itens, como vocês estão vendo aí. Eu já marquei os que estão errados, né? Estão incorretos. Na cor vermelha, o nosso item D, no caso aqui, o nosso item D é o correto, tá certo? Mas vamos entender aqui um por um. Primeiro, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, não há como ter uma máquina térmica com 100% de rendimento. Pronto, pois sempre haverá perda. Por mais que pequena, mas sempre haverá uma perda, tá certo? Desse calor que é transformado em trabalho. Bom, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Isso aqui é evidentemente que também está errado. Por quê? Como o fluxo de calor não acontece espontaneamente, é necessário o trabalho externo para gerar o calor, tá certo? Ou seja, eu não vou necessitar apenas de uma fonte quente, eu vou necessitar de uma outra fonte, com certeza, tá certo? Calor e trabalho são grandezas homogêneas, tá certo? Pessoal, é o seguinte, por que isso aqui está errado? Aliás, não são grandezas homogêneas. Primeiro está errado porque são grandezas homogêneas, tá certo? É preciso ter uma relação entre o calor e o trabalho para que a partir dessa relação aí sim vai acontecer a transformação em energia. E para isso é necessário que ambas essas grandezas, ambos no caso aqui o calor e o trabalho, se misturem, tá certo? Tem uma relação entre eles. O item é somente uma fonte fria mantida sempre a 0 graus. Seria possível, somente com uma fonte fria, aliás, mantida sempre a 0 graus, seria possível uma certa máquina térmica converter integralmente o calor em trabalho. Essa parte aqui, essa última parte já deixa essa alternativa correta. Por quê? Primeiro que violaria a segunda lei da termodinâmica, que a transferência de calor ocorre da fonte quente para a fonte fria, tá certo? Então, tendo só uma fonte fria, não vai acontecer essa transferência de calor, tá certo? Não teria como essa máquina funcionar, tá certo? Transformar calor em trabalho. E o outro tópico que deixa ela negativo também é justamente essa última parte. O calor nunca será convertido 100% em trabalho. Mesmo que a fonte fria seja mínima, mesmo que essa fonte fria seja mínima, sempre irá ter uma perda. Tranquilo? Então, entender o correto. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Tranquilo? O calor nunca é convertido completamente em trabalho. Não esqueça desse detalhe. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria e realizando trabalho com o restante da fonte quente. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, pessoal, bem simples. Sobre as principais definições abordadas no material de estudo, nos slides que eu mandei para vocês em PDF e nos vídeos que eu coloquei para vocês também do canal do Descomplica, abordando a segunda lei da termodinâmica, podemos afirmar que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de menor para um outro corpo de temperatura mais alta. Evidentemente que sim, né? Evidentemente que ele não pode fluir, de fato. Realmente essa alternativa está correta. Ele vai fluir de maneira espontânea, mas sendo o corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, esse não aqui no caso é o que deixa
essa alternativa correta. Realmente isso não acontece de maneira espontânea. 2. Os fenômenos naturais são irreversíveis? Sim, de cara a gente já pode afirmar que essa parte inicial é correta, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Tá certo? Não tem como voltar atrás e tentar reutilizar ou reaproveitar aquele calor perdido, né? Enfim, essa alternativa também está correta, certo? Ok? É um processo totalmente irreversível. Terceiro item, nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Esse aqui, pelo amor de Deus, né? A gente já viu isso aqui já até na questão anterior. Então, todos os itens estão corretos aqui no caso. Terceira questão, considera as afirmações. Percebo que essa daqui tem até alguns tópicos que eu marquei, certo? Eu destaquei em azul e em vermelho. Por quê? Vamos entender aqui. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, retire energia na forma de calor de uma fonte, transformando-a integralmente em trabalho? É impossível? De fato, é impossível sim. E o que deixa... Aliás, é impossível construir essa máquina térmica com essa condição, tá certo? Esse item é correto. E esse detalhe aqui em vermelho é justamente para destacar que realmente isso não acontece. Essa transformação integralmente em trabalho desse calor retirado dessa fonte, de uma determinada fonte, no caso a fonte quente. Tópico 2, item 2. Refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para um outro de maior temperatura. Corretíssimo, pessoal. A gente até vai ver isso aqui na próxima aula, um pouco mais detalhado, sobre máquinas frigoríficas, tá certo? Então, refrigeradores, sendo que a geladeira é um dispositivo, né? É uma máquina que transfere energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para o de maior temperatura. Mas para isso tem que ter um agente externo, tá certo? A gente vai entender isso aqui um pouquinho de maneira mais detalhada na próxima aula. O tópico 3, a energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para um outro de maior temperatura. Realmente isso aqui não acontece de maneira espontânea. Para acontecer, repito, se a gente for lembrar lá da nossa aula, tá certo? Lá dos enunciados, aqueles dois enunciados com relação à segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver esse tópico aqui sendo abordado lá. Tá certo? Teria que ter um agente externo para que isso possa acontecer. Jamais vai acontecer de forma espontânea. Tranquilo? Então, pessoal, o item correto é o item E. Todas as alternativas estão corretas também. Vamos aqui para a questão 4. Tá certo? As máquinas a vapor, sendo máquinas térmicas reais, operam em ciclos de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Sobre estas máquinas térmicas, sobre essas máquinas, considere as três afirmações seguintes. Quando em funcionamento, rejeitam para a fonte fria parte do calor retirado da fonte quente. Sim, de fato, isso é verdadeiro. Parte da energia retirada da fonte quente não é convertida em trabalho, é depositada na fonte fria, correto. A gente só vai ter justamente o item 1 correto. O 2 e o 3, no caso, eles vão ser incorretos. Eles estão errados. Por quê? Primeiro, o item 2. No decorrer de um ciclo, a energia interna do vapor de água se mantém constante. No decorrer de um ciclo, a energia interna do vapor de água, essa energia se mantém constante, segundo o que tem aqui no item. Só que, de fato, o que vai acontecer aqui? É correto dizer que num ciclo, a variação de energia interna ela é nula. Essa variação, praticamente, ela é nula no caso. Mas no decorrer do ciclo, com o passar do ciclo, até o final desse ciclo, ela pode sofrer alterações. Tá certo? Ou seja, novamente, é correto afirmar que num ciclo, tá certo? Num ciclo por inteiro, a variação da energia interna vai ser nula. Mas no transcorrer desse ciclo, tá certo? Ela pode sofrer algumas alterações. Mas no final, essa energia interna vai ser nula, ou seja, ela vai se manter constante.
O item 3, tá certo? Transformam em trabalho todo o calor recebido da forma quente. Não, né, pessoal? Se fosse verdade, violaria um dos postulados, né, um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, tá certo? Então seria o item correto, no caso aqui o item A, somente o item 1 é correto, tá certo? Quinta questão, uma máquina térmica cíclica recebe 500 joules de calor, ela recebe, tá certo? Até destacado aqui em vermelho, de uma fonte quente, e ela realiza trabalho de 3.500 joules, tá certo? Perceba que o calor é em joules, o trabalho também é em joules, ela recebeu isso aqui de calor, realizou esse trabalho, então calcule o rendimento dessa máquina. Ela recebeu isso aqui de calor e posteriormente realizou um trabalho, tá certo? Então como é que eu calculo o rendimento dessa máquina? Aqui a formulazinha, o meu rendimento vai ser igual ao meu trabalho, tá certo? Nesse caso aqui tem um T, mas em algumas formas pode ser representado pela letra W também, tá certo? Porque, se não me engano, W, aliás, por que W em alguns livros? Trabalho em inglês significa work, se não me engano. Aí por isso que em algumas apostilas, em alguns livros, enfim, se utiliza o W. Isso aqui não tem muita importância não. Então vai ser o meu trabalho sobre a fonte quente, no caso aqui o Q1, tá certo? Então, pessoal, o rendimento é dado justamente por essa razão, dos dois. Trabalho realizado, quando foi que realizou o trabalho, tá certo? 3.500 joules no caso. E o calor que ele recebeu? 500 joules de calor recebido. Então fica o trabalho 3.500 sobre 5.000, que vai dar justamente 0,7. Transformando isso aqui para a porcentagem, eu vou ter justamente 70%. Então o rendimento dessa máquina, ao receber isso daqui de calor e realizar isso aqui de trabalho, ela vai ter um rendimento igual a 70%, ok? Então, pessoal, basicamente isso. Como falei para vocês, como prometido, está aqui a correção das questões, tá certo? Espero ter ter ajudado a vocês a compreender a maioria da resolução dessas questões, na sua totalidade, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato via WhatsApp. Para encerrar, queria deixar essa frase para vocês, que diz o seguinte: tentar não significa conseguir, mas quem conseguiu, com certeza tentou, e muito, tá certo? Então, pessoal, essa frase para vocês, para a reflexão de vocês, e meu muito obrigado, e até a próxima semana, quem sabe pelo Meet, né? Então, através de uma aula gravada novamente, tá ok?